Metodologia do emprego operacional. Metodologias de solução de problemas. Planejamento das intervenções policiais. Não se admite a ação de uma fração da Polícia Militar ou de um militar isolado que não obedeça a um planejamento oportuno e, via de regra, escrito. Nos casos simples ou de urgência, poderá ser verbal ou mental. No planejamento para o emprego da tropa serão levados em conta os fatores intervenientes básicos, quais sejam: fatores determinantes, tipicidade, gravidade e incidência de ocorrências policiais militares, presumíveis ou existentes. Fatores componentes, custos, espaços a serem cobertos, mobilidade, possibilidade de contato direto, objetivando o conhecimento do local de atuação e relacionamento, autonomia, facilidade, supervisão e coordenação, flexibilidade, proteção ao PM. C. Fatores condicionantes, local de atuação, características físicas, psicossociais, clima, dia da semana, horário e disponibilidade de recursos. Os comandantes de frações até o nível de subgrupo deverão manter o acompanhamento contínuo da situação de segurança pública nas respectivas circunscrições, analisando-as devidamente e planejando medidas táticas como lançar o efetivo e técnicas, formas de agir que atendam com qualidade e oportunidade às necessidades locais. Em qualquer ação, o policial militar deverá estar bem instruído, utilizar adequadamente os meios disponíveis e em especial no tocante a armamento e equipamento e receber ordens claras que devem ser resumidas em documentos pertinentes. Competirá a cada comandante exigir que os comandados subordinados ajam de forma organizada, obedecendo a um planejamento prévio que vise de forma inteligente antecipar-se aos problemas locais e permitir soluções adequadas, aceitas e exequíveis, evitando desgastes desnecessários de recursos humanos ou materiais. Quando o militar age individualmente em casos supervenientes ou emergentes, exige-se o planejamento mental, nunca prevalecendo o instinto. O planejamento mental deve ser exercitado constantemente, com a criatividade capacitando o militar a solucionar com presteza e acerto qualquer ocorrência face às suas reiteradas atuações, em casos variados, ao longo de sua carreira. Os níveis e as etapas de uma intervenção policial são definidos em norma específica e devem ser objetivo de constante consulta e estudo dos policiais militares. A racionalização do emprego de recursos humanos e materiais no policiamento são fundamentais para a eficiência e eficácia das atividades e deve ter por base informações gerenciais de segurança pública, como zonas quentes de criminalidade, dias e horários com maior incidência criminal, via e trechos rodoviários com maior índice de infrações e acidentes de trânsito, locais com maior incidência de crime e infrações ambientais, locais com maior concentração demográfica, dentre outras. O emprego dos recursos só obterá pleno rendimento operacional por intermédio de minucioso planejamento estribado na associação de variáveis que atentem para a interveniência dos fatores determinantes, componentes e condicionantes do policiamento ostensivo. Deve ser uma tarefa incessante dos comandantes em todos os níveis a promoção do enxugamento da máquina administrativa, com prioridade absoluta para a atividade fim. Mecanismos modernos de gerenciamento das atividades operacionais merecem estudos contínuos e científicos, objetivando a alocação do maior número possível de militares nas operações, bem como o melhor aproveitamento dos recursos materiais disponíveis.
Nesse contexto, o papel da supervisão é importantíssimo para detectar vulnerabilidades em determinados pontos e a saturação de meios e efetivos em outros, indicando a necessidade de remanejamento no momento oportuno, ainda dentro do mesmo turno de serviço. Alinhamento com o plano estratégico. O planejamento do emprego operacional na PMG deve estar em sintonia com a missão, visão e valores expressos no plano estratégico e, consequentemente, com os objetivos e iniciativas estratégicas. A estratégia organizacional representa a maneira pela qual a instituição se comporta frente ao ambiente que a circunda, procurando aproveitar as oportunidades potenciais do ambiente e neutralizar as ameaças que rondam os seus negócios. É uma questão de saber ajustar-se às situações. Geralmente ela envolve os seguintes aspectos fundamentais. A. É definida pelo nível estratégico da organização, quase sempre por intermédio da ampla participação de todos os demais níveis e negociação contra os interesses e objetivos envolvidos. B. É projetada em médio e longo prazo e define o futuro e o destino da organização. Neste sentido, ela atende à missão focalizada à visão organizacional e enfatiza os objetivos organizacionais a serem almejados. C. Envolve a organização na totalidade para obtenção de efeitos sinérgicos. Isso significa que a estratégia é um mutirão de esforços convergentes, coordenados e integrados para proporcionar resultados alavancados. D. É o mecanismo de aprendizagem organizacional por intermédio do qual a organização aprende com a retroação decorrente dos erros e acertos das suas decisões e ações globais. Objetivamente, não é a organização que aprende, mas as pessoas que dela participam e que utilizam sua bagagem de conhecimentos. O planejamento estratégico pode focalizar a estabilidade no sentido de assegurar a continuidade do comportamento atual em um ambiente previsível e estável. Também pode focalizar a melhoria do comportamento para assegurar a reação adequada e frequentes mudanças em um ambiente mais dinâmico e incerto. Pode ainda direcionar as contingências no sentido de antecipar-se a eventos que poderão ocorrer no futuro e identificar as ações apropriadas para quando eles eventualmente ocorrerem. Este último, chamado planejamento prospectivo, é o que mais se adequa à realidade da Polícia Militar. Planejamento prospectivo. Por estar voltado para as contingências e para o futuro da organização. As decisões são tomadas visando compatibilizar os diferentes interesses envolvidos por intermédio de uma composição capaz de levar a resultados para o desenvolvimento natural da instituição e ajustá-la às contingências que surgem no meio do caminho. O planejamento prospectivo é o contrário do planejamento retrospectivo, que procura a eliminação das deficiências localizadas no passado da organização. Sua base é a adesão ao futuro, no sentido de ajustar-se às novas demandas ambientais e preparar-se para as futuras contingências. Em todos os casos, o planejamento consiste na tomada antecipada de decisões. Trata-se de decidir agora o que fazer antes que ocorra a ação necessária. Não se trata da previsão das decisões que deverão ser tomadas no futuro, mas da tomada de decisões que produzirão efeitos e consequências futuras. A gestão pública dos novos tempos impõe alguns desafios, que somente serão vencidos a partir da adoção de um planejamento prospectivo que contemple
A capacidade de conquistar e fidelizar clientes. B. A necessidade de diferenciar produtos e serviços. C. A necessidade de fixar objetivos e atingir resultados. Para bem cumprir as suas atribuições legais, os responsáveis pelo planejamento devem primar pela observância dos princípios básicos a seguir. A. Integridade. Conjunto de ações que devem ser desenvolvidas em 4 âmbitos: policial operativo, sócio-comunitário, legislativo judicial e informações. Os 4 âmbitos emergem da necessidade de harmonização e aprofundamento dos efeitos dos diversos fatores que intervêm no fenômeno de insegurança das pessoas. B. Coerência. Consistência e adequação às exigências que administrar os recursos públicos de forma efetiva. C. Sistematicidade. As ações devem ser permanentes e sujeitas a avaliação constante. D. Simultaneidade. A complexidade do problema e suas manifestações exige uma ação coordenada ao mesmo tempo em diversos planos e setores. E. Focalização. É fundamental a concentração de esforços preventivos, atendendo a variáveis espaciais em curto e médio prazo. F. Participação social. Promover o envolvimento dos cidadãos a fim de que assumam responsavelmente a necessária cota de contribuição a essa tarefa comum. G. ênfase socio-preventiva. A preservação da segurança coletiva não se esgota com medidas tendentes à repressão, mas, pelo contrário, deve haver concentração de esforços para evitar o cometimento de delitos, tendo a prevenção como investimento social. Gestão operacional orientada por resultados. A modernização do conceito de gestão na Polícia Militar passa pelo novo modelo que privilegia uma administração operacional fundamentada na definição de resultados a alcançar. Método indutivo que parte do conhecimento científico dos problemas locais da segurança pública e dos seus efeitos sociais para atingir os objetivos esperados. Com o objetivo de produzir serviços de qualidade que atendam aos anseios da comunidade, cada comandante, nos diversos níveis, tem grande autonomia para desenvolver estratégias gerenciais de emprego operacional. Contudo, há necessidade de planejar estratégias e táticas de intervenção sob um enfoque eminentemente técnico-científico, pautado em indicadores de desempenho e produtividade com vistas ao alcance de metas. Torna-se necessário o desenvolvimento de estratégias diferenciadas, adequadas à variação do ambiente em que cada unidade se encontra inserida. Desse modo, o estudo da evolução da criminalidade e da violência nas respectivas áreas integradas de policiamento, o envolvimento da comunidade na discussão do problema, a verificação de falhas e óbices e a concretização de planejamentos focados em intervenções qualificadas devem ser a tônica para direcionar o trabalho policial de maneira clara, objetiva e prática. O modelo de gestão operacional por resultados na polícia será norteado pelos seguintes pressupostos desejáveis para a atividade fim: regionalização ou setorização das atividades da polícia ostensiva, emprego das unidades de recobrimento como potencializadoras das unidades na área da capital e do interior do estado, acompanhamento da evolução da violência, criminalidade e características socioeconômicas dos municípios com o uso do geoprocessamento e de indicadores estatísticos de segurança pública,
e produção de conhecimentos no campo da inteligência e de segurança pública. Estabelecimento de metas a serem atingidas e avaliação sistemática de resultados. Otimização da administração operacional nas frações e unidades básicas de policiamento. ênfase preventiva e rapidez no atendimento. Planejamento e execução de atividades de polícia ostensiva com maior especificidade, oferecendo serviços adequados de acordo com as demandas locais. Modelo gerencial que favoreça ações e operações descentralizadas. Adequar a distribuição de recursos e o ordenamento dos processos de trabalho por intermédio do patrulhamento produtivo direcionado e, portanto, não aleatório. Autonomia aos comandantes de OEP, de companhia e de setores de policiamento para planejar e buscar soluções para os problemas de segurança pública afetos às localidades, respeitadas as diretrizes, normas estratégicas e do nível tático. Modernização das técnicas de gestão visando a diminuição das atividades burocráticas, dando prioridade aos resultados e ao atendimento ao público. Adequar a coleta de utilização das informações gerenciais de segurança pública, em especial aquelas relacionadas à geoestatística. Produção de ações, operações de polícia ostensiva preventiva, de acordo com as características e tipologia criminais predominantemente em seus espaços geográficos específicos. Esforços específicos e articulados com outros atores do sistema de defesa social, procurando agir sobre as causas, fatores locais, horários, condições e circunstâncias vinculadas ao cometimento de crimes e desordens. Policiamento orientado para a solução de problemas. Policiamento orientado pela inteligência de segurança pública. Sistemas de incentivo e recompensas direcionados à valorização dos policiais que atuem em atividades de polícia ostensiva e de prevenção criminal e atendimento de ocorrências junto à comunidade. Direcionamento dos recursos logísticos para as sedes de companhias e pelotões, de forma a aprimorar a efetividade dessas frações. Foco nos resultados, prevalecendo a qualidade sobre a quantidade. Transparência e divulgação dos resultados positivos à comunidade, utilizando redes de contatos via CONCEP, redes de proteção preventiva, mídia local, periódicos informativos diversos, etc. Intensificação da atividade de inteligência e segurança pública, ISP, como estratégia para orientar e potencializar os serviços da Polícia Militar na prevenção e repressão qualificadas de criminalidade. Gestão do desempenho operacional, a GDO. A GDO surgiu da necessidade de estabelecer na Polícia Militar uma metodologia científica de análise do fenômeno criminal, indicação de respostas, ações para contenção e minoração da problemática de aumento criminal e do grau de insegurança da população. Está regulamentada na Diretriz 3.0107, aprovada pela Resolução 4627. As reuniões ocorrem no escalonamento desde o nível de setor, na UEOP, passando pelo nível tático, até a chegada no nível estratégico institucional, seguindo o modelo de COMPSTAT. E prestação de contas com a responsabilidade. Tem como fundamentos apresentações analíticas e elaboração de planos corretivos pelos gestores operacionais no níveis operacional e tático da instituição, constituindo uma metodologia simplificada e pragmática, que permite aos comandantes de companhia se reunirem com seus comandantes de setores para que sejam compartilhadas e emanadas as diretrizes pertinentes às atividades operacionais e metas a serem atingidas, atribuindo-lhes assim a responsabilidade compartilhada de gestão.
Seguindo o escalonamento sucessivo, são realizadas reuniões dos comandantes das unidades com os comandantes de companhias para a apresentação dos resultados operacionais, com base em indicadores pré-estabelecidos, verificando os níveis de atingimento de metas e apresentando estratégias para manutenção e ou diminuição das cifras diagnosticadas. Na sequência, ocorre a reunião com os comandantes de unidades, com os comandantes de regiões e, por fim, ocorrem as reuniões de apresentação dos dados aos níveis tático e operacional ao comando geral.